fazer uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Quem quiser sentar, pode ficar à vontade. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 6 e 7. Por esse motivo, eu te exorto a revivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Graças a Deus. E é desse espírito de fortaleza e sabedoria que a gente tem que se lembrar todos os dias. Esse espírito que batalha, né? Que está passando por diversas encarnações e sempre buscando ser melhor, ainda que com muitos erros. Na verdade, a gente está sempre buscando ser melhor. Melhor para si, melhor para o outro. Do nosso jeito torto, que tentamos endireitar a todo instante. Compreendendo que, em que pese nós sermos falhos e termos equívocos, nós somos parte dessa essência divina, dessa consciência de Deus. E que é essa parte que tem que prevalecer sobre nós. E como que eu faço que essa parte prevaleça? Deixando-me levar pelo meu eu superior e não pelos meus instintos. Calando mais, né? Vivendo a minha consciência. E aí vai perguntar, como que eu vou viver essa consciência? Nós temos que exercer mais esses hábitos de ser consciente no sentido de essência divina. E, nesse sentido, como que nós vamos fazer isso? Comunicar-se através das nossas energias é uma forma de exercer esse ser consciente. E como que eu falo comunicar por energias? Quando há o desencarne, quando nós não estamos presos no nosso corpo físico, não há comunicação verbal. A nossa energia fala por nós. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são captados pelos seres que estão à nossa volta. Então, diferente do corpo físico, que nós podemos falar de amor e ter dentro do nosso coração outros sentimentos, o espírito não engana. A energia do espírito não engana. E então, é um momento de fazer esse treinamento. E se hoje fosse o dia do meu desencarne, o que meu espírito, para onde meu espírito iria? Qual é a energia afim do meu espírito? Nós temos que pensar isso. O sono, quando nós dormimos, é uma preparação para o desencarne. O que você faz antes de dormir? Você simplesmente deita? Ou você tira um tempo para fazer um exercício mental, para fazer suas preces, para se ligar aos seus mentores, para agradecer a espiritualidade por toda a assistência que ela tem te dado a todo instante. Então, vamos fazer esse exercício. Eu não posso antes de dormir, eu estou muito cansada, então tire um tempo, 1 minuto do seu dia. Parece pouco, mas é um início. São novos hábitos. Então, para que se crie novos hábitos, você tem que sair da sua rotina. E exercer essa comunicação energética é muito importante para nós. Nós temos que esquecer o que as pessoas pensam e ser honestos com nós mesmos. Se ainda carregamos em nós sentimentos de mágoa, de tristeza, sentimentos de ira, por que carregamos esses sentimentos? Por que não nos livrarmos desses sentimentos? É um sentimento que só faz mal a você mesmo, que fica impregnado no seu ser, que vai ocasionando nódias,
que vai fortalecendo em você energias que vão ficando cada vez mais densas, e aí para você se libertar dessas energias com o passar do tempo, fica mais difícil. Então, essa comunicação energética, ela vem nesse sentido de o que eu quero receber do outro. Nós sempre queremos receber amor, carinho. Por mais que alguns sejam durões e falem isso não me importa, nós sempre esperamos do outro coisas boas. Então, vamos fazer diferente, vamos dar ao outro coisas boas, um pensamento de luz, um pensamento de amor, um pensamento de que tudo bem que você não goste de mim, mas que você seja feliz apesar disso. Aí lá na frente, a pessoa já se vê sem nenhuma antipatia por você e ela nem sabe como que isso aconteceu. Então, comunicar-se energeticamente é cuidar do que carregamos na nossa mente e no nosso coração. Comunicar-se energeticamente é pensar na nossa construção evolutiva. É pensar no que estamos nos ligando, em que tipo de prosperidade estamos esperando que aconteça nas nossas vidas. A virada de ano, para muitas pessoas, é só mais uma data. Mas é comum que todos nos peguemos pensando, vou ser diferente, eu quero ser mais amoroso, eu quero trabalhar mais, não vou mais procrastinar nas coisas que eu tenho vontade de fazer, isso físicas e espirituais. Então, a gente ainda está envolvido nessa energia de mudança, de querer que seja diferente. Aproveita esse momento, lista, e aí você não precisa escrever, você pode fazer para você mesmo as coisas que você tem de bom e que você acha que dá para expandir elas, dá para melhorar ainda, e as coisas que não te agradaram, que você acha que você poderia ter feito diferente. E vamos trabalhar uma a uma, não precisa pegar todas. Se nesse ano de 2020 você se propôs a ser mais calmo, mais tolerante, embora você ache que tenha outros defeitos, mas você conseguir ser mais calmo e mais tolerante, certamente você já foi muito vitorioso. Nos propor a ser melhor e sermos de verdade, de fato, a espiritualidade nos auxilia a todo instante. Outra forma de novos hábitos para esse ser consciente é fazer a nossa limpeza na casa mental. E essa limpeza da casa mental, ela pode ser feita através das atividades, que nos auxiliam muito, porque nós carregamos no nosso histórico espiritual todas as coisas boas que nós fizemos, mas carregamos também algumas mágoas, culpas, remorsos. E as atividades espirituais, o contato com os espíritos superiores e inferiores, nos fazem expurgar esses sentimentos. Então, é um momento que os sentimentos ruins que ainda prevalecem em mim, as energias ruins que ainda prevalecem em mim, elas têm a oportunidade de se exteriorizar para uma desintegração, para uma transformação. E as energias positivas que há em mim, elas se alimentam das energias positivas da espiritualidade e se expandem. Então, as atividades espirituais, mais do que uma caridade ao próximo, mais do que o resgate, mais do que uma limpeza na nossa atmosfera, ela faz essa limpeza na nossa casa mental, que é onde estão os nossos registros de tudo que vivemos ao longo desses milênios. Então, essa limpeza, ela nos auxilia muito nesse processo evolutivo. E, fora daqui, é não se deixar mais cometer os mesmos erros, guardar as mesmas impressões das pessoas. Se uma pessoa me faz mal, é um problema dela. É um problema dela, com o mundo.
Então, ela que se resolva. O que eu tenho que fazer? Pedir à espiritualidade que dê a ela lucidez espiritual e que ela entenda que aquilo não é bom para mim nem para ela, mas a minha parte é não guardar esse sentimento dentro de mim como uma coisa que eu tenho que futuramente dar uma resposta. Nós não precisamos dar uma resposta para ninguém sobre a nossa vida física e espiritual. A nossa resposta é sempre para nós mesmos. Como eu era ontem, como eu sou hoje. Que ser espiritual eu era ontem, que ser espiritual que eu sou hoje, que ser espiritual eu quero ser amanhã. Nos espelhemos nos nossos mestres, que a todo instante nos orientam nas atividades, nos intuem na casa espiritual, nos intuem na nossa casa, onde nós estamos. Então, nos liguemos a essa energia de conhecimento, de amor, para reger os nossos dias. Bom, dentre esses hábitos, nós podemos falar também de agir como ser de consciência e não um corpo físico. Não nos deixar levar pelos nossos desejos do agora, mas pensar as consequências dos nossos atos. E os atos não incluem só aquelas ações físicas, mas o ato de pensar, de emanar o bem e o mal. A nossa atmosfera, o nosso entorno, a nossa energia, ela é composta dos nossos sentimentos, daquilo que carregamos. Então, quem que faz o ambiente em que você está é você mesmo. Não é comum você, às vezes, estar no serviço ou na sua casa e chega alguém diferente, você já sente aquela mudança energética? Então, as outras pessoas também sentem de nós essa mudança energética, que pode ser uma mudança boa, porque tem pessoas que preenchem o espaço. Elas chegam e trazem consigo muito amor, muito conforto espiritual de que o mundo está se tornando um mundo melhor. Que, apesar das dificuldades, desses perigos de guerra, de tudo que acontece que está assim, distante de nós fisicamente, há pessoas tão boas que fazem tudo isso ser pequeno. Porque quando você pega a mídia sempre vai estar falando das coisas ruins, mas e as pessoas que fizeram caridade? E os centros espíritas que fizeram uma atividade espiritual? Isso não é falado. Então, nós temos que nos ligar a essas pessoas que fazem o bem, caladas, que ninguém precisa ficar sabendo. Outra coisa muito importante é não ter resistência ao novo. Nós estamos num período em que nós estamos desconstruindo muitas realidades que nós acreditávamos. Então, hoje nós temos um Deus, nosso Pai, consciência, em que nós entendemos que fazemos parte dele, como a consciência que somos. E, há um tempo atrás, falar isso era absurdo, porque Deus era algo inatingível, um Pai que estava acima de tudo. Eu diria assim, um Pai carrasco, né? Que se você não fez certo, Ele te castiga. E, com a desconstrução dessa ideia, nós tivemos um novo de um Pai amoroso, de um Pai que nos entende com as nossas imperfeições e que jamais desiste de nós, que está ali para nós o tempo todo. E nós que talvez não estamos dando abertura para que essas energias cheguem até nós. Então, não ter resistência ao novo. Você pode escutar tudo, de todas as religiões. Aí você vai captar daquilo que você escutou a essência do que é verdadeiro. Porque, às vezes, as religiões estão se comunicando no mesmo sentido,
porém em linguagens diferentes. Então, se abrir para o novo, entender que, como eu disse na outra palestra de responsabilidade espiritual, que apesar de não sermos seres perfeitos, nós somos seres em aperfeiçoamento e amados por Deus como somos. E Deus nos vê como aquele funcionário que acaba de entrar na empresa e tem muitas ideias e é muito dinâmico, ou seja, aquele ser que você vê que vai crescer, que vai progredir ali. Então, Ele sempre vai nos ver dessa forma. Porque por mais que demore nossa evolução espiritual, por mais que nós, às vezes, estagnamos em alguma situação da nossa vida, porque a gente não aceita muito o que está acontecendo, nós vamos sair daquilo. Vai passar. Nós somos mais fortes do que as nossas dificuldades. Porque as nossas dificuldades não são o que nós carregamos. Elas são só uma prova de que podemos sim ser melhores e de que os erros de ontem não precisam ser repetidos hoje. Nos ligar a essa energia desses mestres de consciência que trazem muito amor, muito conhecimento, muita sabedoria. E que é só virar essa chave, que é difícil às vezes, mas que nos permite ligar a essa energia. Alguns exercícios são muito importantes nesse processo de ser de consciência, e a gente fala muito de silêncio, né? E as pessoas às vezes acreditam que calar a mente, que meditar, é você não conseguir não pensar em nada. Nós somos seres pensantes e não pensar em nada é impossível. Então, quando a gente fala de meditação, quando a gente fala de silêncio da mente, a gente não está falando dessa ausência de ruído, de som. A gente está falando de presença de plenitude. É quando você desativa sua mente lógica. O que é a mente lógica? É aquela mente que está pensando, daqui a pouco eu tenho que almoçar, daqui a pouco acaba o desenvolvimento, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, isso aqui. A mente lógica do agora. E a gente deixa que a nossa consciência, que o nosso subconsciente se manifeste. Então, o que esse subconsciente vai trazer para você? Você é um ser espiritual. Você está numa experiência carnal, nesse instante. E essa experiência carnal, ela é só uma fase. Ela é só um momento em que você tem que absorver o máximo, para que isso agregue valores ao seu espírito, para que isso te construa como um ser melhor, depois disso tudo, ou agora mesmo. Então, nós desligamos a nossa mente, no sentido de deixar que o nosso eu superior haja sobre nós. Então, a nossa energia muda nesse instante. Quando você se propõe a olhar para si, como ser espiritual que é, você vê que, por mais difícil que esteja naquele momento, você está muito bem, você está muito esperançoso, muito cheio de amor. Então, esse silêncio da mente é essa presença de plenitude. E jamais essa ausência de silêncio, de barulho, de ruídos. Porque eu posso estar num ambiente cheio de pessoas conversando e conseguir me conectar à espiritualidade e esquecer as pessoas ao meu redor. É muito comum isso na mediunidade de incorporação. Imagina se um médium de incorporação, para atender nas mesas de assistência, precisasse de silêncio absoluto do templo. Ninguém pode conversar para ele se conectar com o mentor dele. Nós não teríamos atividades espirituais. Então, é esse exercício de se ligar à espiritualidade, ainda que o nosso entorno esteja cheio de barulho, de tumulto, é esquecer o que está ao nosso redor. E o espírito vai reencarnando diversas vezes para fazer essa limpeza. E aí a gente tem
escutado muito, vocês têm escutado muito falar da cristalização do espírito. E, bom, não sei vocês, mas eu no início ficava me perguntando que cristalização é essa? O que é que está acontecendo? E fui pesquisar, fui tentar entender, prestar mais atenção nas mensagens que os mentores estavam nos passando para saber o que é essa cristalização, o que está acontecendo. Então, a cristalização, ela nada mais é do que a refinação espiritual, trazer sutileza ao seu espírito. Então, o que eu estou falando? Eu estou trabalhando em mim para tirar essas energias que me acompanham ao longo das encarnações, dessa vida também, por traumas de infância, por dificuldades na adolescência, coisas que me marcaram. Então, eu estou trabalhando isso para retirar de mim esses sentimentos que me prendem, que me estagnam, para que eu seja preenchida de novos sentimentos, de novas energias de amor ao próximo, de compreensão. Então, essa cristalização espiritual é essa modificação energética, onde você trabalha o seu fluido etérico para que ele fique mais puro. Né? O que é esse fluido? Vem do fluido cósmico, vem da energia de Deus, é da qual nós somos matéria. Então, nós estamos trabalhando, filtrando essa energia que somos para uma energia mais sutil, para uma energia mais voltada para a espiritualidade. Tem um tópico do livro de Celso, No Caminho da Luz Universal, que fala sobre a marcha evolutiva coletiva e individual. Aí, no primeiro parágrafo, ele fala o seguinte: quando olhamos espiritualizados e com amor nos olhos dos nossos irmãos, percebemos um espírito que, assim como nós mesmos, tem a mesma necessidade de evolução e passa pelas experiências terrenas, vivendo os seus anseios, as suas alegrias e tristezas, vitórias e decepções dentro da sua individualidade. Ele está falando aqui de olhar para o outro com o mesmo amor que queremos ser olhados, de entender o outro nas suas dificuldades. Os espíritos que chegam aqui, nós não sabemos o que eles carregam dentro deles, então nós não podemos julgar em nenhum momento que eles estão nas camadas inferiores pelo simples fato de quererem estar lá. Nós temos muita dificuldade para aprender muitas coisas. Você imagina um espírito numa camada inferior, sem o filtro do corpo, onde o seu pensamento se manifesta de forma plena e ele se liga à energia afim a qual ele está. Então, a dificuldade que ele tem para se libertar das angústias que ele está vivendo. Ter essa amorosidade com o próximo, com os espíritos que aqui chegam, e que Deus nos dá a oportunidade de ajudá-los, porque nós somos instrumentos da espiritualidade. Não somos nós que emanamos originalmente essa energia de amor. É uma energia de amor que vem da espiritualidade, que passa por nós e assim é distribuída àqueles que dela necessitam. Olhar diferente para aquela pessoa que está do seu lado, da sua casa, que você tem uma desarmonia, que você acha que é uma pessoa de difícil convivência no seu ambiente de trabalho. E entender que, às vezes, o mau humor dela vem de uma dificuldade que ela não consegue se libertar. E por que não ajudar essas pessoas? Por orgulho? Por achar que não é da sua conta? Por comodismo? Pela zona de conforto? Um problema do outro. E o ajudar não é você falar, olha, você tem que ser mais positivo, você tem que chegar, dar bom dia, você tem que ser... Não, ajudar é emanar amor, é emanar luz. É desejar que, mesmo que não seja hoje, mas que aquele ser consiga
que os seus mentores tenham acesso a ele, que ele tenha essa lucidez espiritual que nós falamos tanto, para entender que ele pode ser melhor e que ele é um ser amado pelos mentores dele, pela espiritualidade. Tentar sempre ver o outro com esse olhar diferenciado. E é difícil, principalmente quando o outro nos repele e nos mostra quem nós somos. Seres intolerantes, seres muitas vezes invejosos. Tentar trabalhar dentro de nós é muito difícil, mas a espiritualidade sempre nos dá todos os instrumentos para que consigamos alcançar isso. Graças a Deus.